Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. Um homem muito conhecido, uma palavra que muitos conhecem, que está no livro de Daniel, o próprio Daniel, no capítulo 6. No capítulo 6. Um dos homens assim, de um poder de intercessão muito grande. Um dos modelos de um intercessor, né? Daniel, livro de Daniel. Um dos homens que chegou a uma grande comunhão com Deus, através da sua oração, e conquistou muitas coisas e teve muita revelação. Inclusive Daniel relata eventos aí dos finais do tempo, né? Daniel relata eventos apocalípticos. Ele já descreve aqui os reinados, o anticristo, as destruições. Mas antes disso, Daniel, ele foi um dos elementos, né? um dos homens, né? Que foi muito importante com a sua vida de oração para poder abençoar o povo de Judá que estava exilado com Nabucodonosor na Babilônia. Babilônia, uma cidade de outros deuses, um rei, Nabucodonosor, de outros deuses. E o povo, quando foi destruído por Nabucodonosor, foi exilado, né, a tribo de Judá, e ficaram escravos de lá muito tempo. Mas Daniel, através da sua oração, um homem que foi levantado, Deus achou graça em Daniel e levantou ele. Ele foi parar exatamente lá nos conselhos do rei, como um dos presidentes, um dos governadores no meio dos sátrapas, né, daquela época, que eram tipo uma espécie de governador de cada província na época. E olha só, no capítulo 6 eu quero falar sobre este homem de oração e a situação que ele viveu e como ele venceu, que nos retrata bem nas situações de hoje, em situações difíceis que nós estamos, mas a importância de nós termos uma vida com Deus de oração. A partir do verso 1, é um texto bem conhecido. Ele vai parar na cova dos leões, né? Por um motivo, porque ele orava, não é? Acharam um motivo nele. E volta a falar, gente, vida de oração não é brincadeira, não é para qualquer um não. Porque se você vai orar, os leões vão vir em cima. Os leões vão vir em cima. Vão te jogar. Se eles não vêm em cima, te jogam para eles, não é? E é uma dificuldade orar. É uma dificuldade você separar aquele tempo para Deus, para falar com o Senhor, porque é o caminho, irmãos, para muitas coisas. A oração, ela é algo que não é você falar bonito diante de Deus, mas é você falar de coração com Deus, amém, queridos? E aí Deus vai quando você entra em horas de oração, vem orações que o Espírito Santo começa a te tomar, porque ele entra e começa a colocar, sabe, Edinho? Começa a levar a gente em oração, sabe? Deus começa a mostrar coisas e você começa a orar, a clamar por coisas, aleluia. Como domingo eu preguei sobre a tentação e Jesus foi retirado ao deserto. Quando a gente vai em oração, no meio, né, assim, num tempo reservado com Deus e tem uma vida de oração, é tremendo. Porque Deus, ele vai falar com você. Você está falando com ele, você ora, você clama, ele te ouve e ele também quer falar com você, amém, queridos? Aleluia, é tremendo isso, glória a Deus. Então vamos lá, Daniel, capítulo 6, a partir do verso 1, disse assim, eu vou ler até o capítulo inteiro, é bom ser, que aqui vai dizer tudo, né, o que aconteceu no relatário deste capítulo, mais uma vez, né, com Daniel, numa prova dura que ele teve, mas como que a vida de oração deste homem, Deus o honrou e o levantou e deu a vitória. Diga glória a Deus, porque Deus te dá a vitória, amém? Se você orar, vamos lá. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia o que, igreja? Um espírito, olha que coisa linda. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino.
Glória a Deus. Só uma pausinha aí. José, você lembra do José do Egito? Deixa eu fazer um paralelo aqui nessa história, nessa passagem. Toda pessoa que obedece a Deus e busca ao Senhor, ele se torna excelente. E sabe, vai dar frutos. E não é bonito quando você vê as árvores? Eu lembro lá de quando eu fui para Bebedouro uma vez. E Bebedouro na época, que outro dia eu conversei com umas pessoas aqui, né, uns clientes meus, e estavam falando, poxa, é de Bebedouro, pô, lá cheira laranja, né, tem cada laranjão bonito. Falou, era, que agora virou outra coisa, né. Eu falei, nossa, mas eu me lembro lá, e aquelas laranjas bonitas, que a gente nem, é raro ver aqui, né, porque a maioria que eu fiquei sabendo, é tudo exportada, né, importada, né, vai lá para fora, tudo, mas aqueles bonitos mesmo. E aí você vê que chama a atenção, não é? E toda a pessoa que vai buscar a Deus, irmãos, não tem como. Moisés buscou a Deus, certo? Ficou 40 dias. Ele desceu numa reluzência tão enorme da presença de Deus, que o povo ficou impactado. Dá frutos, irmãos, dá frutos, não é? Jesus foi ao monte orar e ficou lá. Desceu também, os apóstolos estavam ali e viram também uma luz enorme, forte, da presença de Deus. Nós podemos refletir essa luz hoje. Se você ora, as pessoas reconhecem, amém, queridos? As pessoas vão ver, não é? Só que também tem uns detalhes, como Daniel, como Moisés, como Jesus, como tantos outros buscaram a Deus e ficaram desta maneira dando frutos, não é? Que vão atirar pedra em você, vão querer perseguir, e vai surgir muitas coisas que nós vamos ver aqui, não é? No livro de Daniel. Mas aí, veja só. Então, né, versículo 5, ele tinha um espírito excelente, e o rei pensava estabelecê-lo por sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião, olha a inveja aí, olha o incômodo aí. Procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele quem? Daniel, era o quê? Era o quê? Era o quê? 3 vezes fiel. Pai é fiel, o Filho é fiel e o Espírito é fiel. 3 vezes, irmãos, para repetir isso. E não se achava nele nem erro, nem culpa. Olha que bênção. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Presta atenção nisso. Olha como as pessoas procuram, não é? Isto me lembra, não é, que o salmista diz que o leão fica ao nosso derredor procurando uma brecha para que ele possa entrar. O leão comparado nesse caso como inimigo. Vão sempre procurar uma brecha para te derrubar. Já ouviu aquele negócio? Ninguém gosta de ver você feliz. Parece que o ser humano tem uma coisa, né? Se 2 estão lutando pela mesma coisa, um consegue e o outro não, é um problema. Por quê? Vai surgir inveja. Vai surgir. Por que ele conseguiu e eu não? E as pessoas não conseguem se olhar dentro dela. Mas ela tem uma feição, porque isso é natureza do pecado, de olhar para as coisas e fazer a sua justiça diante de coisas que pessoas fizeram e querer injustiçar quem escolheu, no caso Deus, ou no caso, não é, se você é promovido, se você foi melhor do que um outro funcionário, do que um outro concorrente, vão sempre alguma coisa, né, querer achar algum problema. E nesse caso aqui, eles estavam muito incomodados com Daniel, porque Daniel se destacou desde o começo. Desde o começo. E quando você tem uma vida de oração, é interessante como que Deus vai levar você em lugares altos. Amém, queridos? Mas por isso uma vida de oração, porque para estar lá em cima, você tem que ter uma base bem sólida aqui embaixo, porque se não tem, você vai para cima e a base pode dar problema, não é? Então, olha só, vamos aqui, versículo 6, então estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente, todos os presidentes do reino
os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. Quantas vezes, igreja? 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Tem muita coisa que se possa extrair aqui, tá? Mas vamos falar de oração. Uma pessoa que ora é uma pessoa madura, que conhece o seu Deus, amém? Provérbios capítulo 2, lá vai falar lá por volta dos versículos 7 por aí, que quando nós buscamos a sabedoria, nós conhecemos o temor a Deus. E o princípio da sabedoria é o que, igreja? Não é? Então o que acontece? Quando eu busco conhecer quem é o meu Deus, isso é sabedoria, buscar conhecimento. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela começou a falar tanta coisa. O Ricardinho estava junto comigo, eu falei, mas isso está na Bíblia que você está falando. Eu falei, olha aí. Aí começou a colocar tanta coisa, eu falei, você já leu a Bíblia? Ele, não. Eu falei, como é que você está discutindo? Primeiro você lê, não é? E para ler, você não vai ficar só na base do seu entendimento, que aqui tem essa escritura é viva, não é? E é de revelação, é o Espírito, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, não é? Porque antes, quando eu comecei a ler, principalmente, eu não entendia nada, eu ficava assim, falei, meu Deus do céu, que coisa, né, maluca isso aqui, se eu não estou entendendo é nada. Mas depois que a gente vai buscando a Deus, não é lógico, estudiosos leem, interpretam, veem isso aqui, mas com a revelação do Senhor é muito melhor, não é? Porque você consegue enxergar de acordo, não é, com a vontade de Deus, com tudo. Você tem que estudar, tem certas coisas, você tem que ler, você tem que ir atrás, é legal ver os fatos, ver as origens, ver tudo de onde veio, porque Deus vai mostrar coisas impressionantes para nós, amém, queridos? E isso você vai crescer na presença de Deus. E Daniel era um homem assim, ele buscava conhecimento, não é? E Daniel, ele orava, ele tinha essa vida de oração. Daniel, ele separava esse momento. E essa pausinha que eu dei aqui, exatamente, aconteceu uma má notícia. Opa, estão com inveja de mim, não é? Acharam um motivo aonde? Não acharam no meu serviço, porque eu chego no horário, eu obedeço o meu rei, eu julgo as causas com sabedoria, ajo honestamente, não estou enganando ninguém, passando por cima de ninguém, sou leal ao meu rei. Não é? Então, peraí, esse cara não podemos falar com ele desse jeito, não dá para pegar uma brecha aí. Ficaram procurando, até, o que eles falaram? Opa, vamos na lei do seu Deus. Por quê? Irmãos, olha só como é o tentador, o diabo. Por isso que ele vive rondando a gente para derrubar. Por quê? Ele sabe que se nós tivermos uma infidelidade com Deus, nós não vamos estar totalmente acobertados e vamos ter buracos na nossa vida, coisas abertas. E aí ele tem legalidade, não é? Lembra-se que Jó foi a mesma coisa. O diabo estava passeando sobre a terra, alguns lugares estava aprontando, outros tal, mas viu Jó. O que o diabo chegou e Deus falou assim para Jó, né, para o diabo, e falou que, olha aí, você viu meu servo Jó? Ai Deus, o Senhor que se agrada daqueles que o buscam, daqueles que são fiéis, e falou, ai meu servo Jó, homem fiel, temente, não é? Viste ele? E o diabo falou, é lógico, você dá tudo para ele, porque ele te busca. Deixa eu tocar nele, derruba ele agora um pouquinho, me dá uma vazão aqui, ó, deixa eu derrubar ele um pouco, para ver se ele não vai te blasfemar, porque ele está mal acostumado, ele tem tudo, tem boa família, tem riquezas, não é? Tem uma boa saúde, vai tudo bem para ele, é óbvio, mas porque o ser humano, ó Deus, tu sabes, se ele tem necessidade e se ele não consegue as coisas, é óbvio, ele vai querer reclamar, não é?
E geralmente eles fazem o quê? Largam a você. Então, deixa eu tocar. E Deus falou, vai lá e toca, só não na vida dele. Não é isso? Viu, irmãos, como procuram? Nick, aqui o que aconteceu? Poxa, nós não podemos pegar esse cara, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Aí estudaram e viram que ele orava a Deus. Então o que eles falam? Peraí, esse povo aí, eles oram a Deus, e Daniel é um homem de oração. Porque não era assim todos daqueles Judá. Daniel, ele se destacou porque ele manteve a fé, como dentre poucos de Judá, ele tinha uma fé diferente, manteve a fidelidade com Deus, porque os de Judá, como vieram de guerra, coisas destruídas, reclamaram, porque Deus deixou. Mas só que não se olharam, deixou porque Deus falou, se vocês me obedecem, estão na bênção, mas se vocês desobedecem, estão à deriva das coisas e da maldição. E aí a porta fica aberta, e aí não reconheciam isso, depois culpavam a Deus e falavam, porque Deus não ouve e tal, porque até Deus, até eles serem tocados pelo Senhor, se reconhecerem, não é, dos seus maus feitos, da sua distância diante de Deus, para poder voltar para o Senhor, Deus perdoar os pecados e restaurar a sorte deles. Foi assim na Bíblia. Quando todos se arrependeram, Deus restaurou. Aleluia. Só que Daniel manteve a fé, e ele orava. Este homem era fiel ao Senhor. E aí pegaram essa brecha e falaram, opa, vamos taxar um comunismo aqui, tipo assim, o que vai acontecer a besta, o anticristo, que vai pedir adoração só para ele, e só ele é Deus, ninguém pode orar para mais ninguém, não é? Vamos fazer isso aqui? Vamos lá. Então, ó rei, vamos fazer o seguinte, olha, vamos passar uma lei aqui, porque o Senhor, vive ao rei eternamente, né? Assim as falas, né? Vive ao rei eternamente, que não vive eternamente coisa nenhuma, a carne nesse reinado que eles falam, mas vive ao rei eternamente. Encheu a bola dele e falou, vamos fazer uma coisa, rei. Como o Senhor é o soberano, é o Senhor de todas as terras, agora a Babilônia está na alta, já foi os medos, os persas, nação poderosa, brigaram entre si, não é? Fizeram uma revolução enorme, então eles taxaram uma lei que nunca podia se revogar, nada que fosse decretado. Então nós estamos baseados nessas leis também, e aí o que acontece? Vamos decretar algo, todo mundo só vai pedir ao Senhor quando fizer orações, quando fizer suas rezas, suas preces, enfim, nas línguas que tem por aí, em questão de se falar com os seus deuses, vai falar primeiro com você, com o rei. Então, quer dizer, idolatrou, colocou esse rei Nabucodonosor como o único Deus da terra, não é? E aí o rei se convenceu e ele dá esse decreto e sela com seu anel. Só que Daniel, o que ele fez diante dessa notícia, irmãos? Foi lá se lamentar diante de Deus. Você viu o que está escrito aqui? Foi lá orar. E o que ele fez? E dava graças diante do seu Deus, como costumava. Diga comigo. Eu tenho o costume de dar graças a Deus em oração. Amém, queridos? Eu quero declarar isso na minha e na sua vida. Porque a gente fala assim, eu tenho o costume disso, eu tenho o costume daquilo, mas se eu não tenho o costume de dar graças a Deus, adquire esse costume. Adquire esse costume. Isto é uma marca na nossa vida. Aleluia. Deixa as pessoas pensar que você está fanático, não sei o que, aquelas coisas todas, porque não sabe, vai falar de quem não conhece. Mas você falar com o Senhor teu Deus, amém, glória a Jesus. Eu estou no meu carro, eu estou no trânsito, eu estou no meu trabalho, sempre é o Senhor Jesus, oh meu Deus, sempre agradeço a Deus, é uma coisa ou outra, nossa, glória a Deus. Ontem mesmo eu escapei de um acidente, eu falei, glória a Jesus, meu Deus, a pessoa parou de repente, eu tinha olhado assim, aquela questão, um trânsito intenso, eu acho que a minha mente ficou lá em Águas de Lindóia, meu ritmo, não tem trânsito. Mas eu falei, só foi por Deus, porque o carro estava tão em cima que eu falei, olha, Deus deve ter ou empurrado o carro para frente, ou retardado o meu, não sei o que ele fez, mas o que saiu dali era para dar uma batida ali. Eu falei, Senhor, não está na época do prejuízo, mas Deus, Tu és maravilhoso. E se acontecesse, glória a Deus, mas eu agradeci a Deus. Aleluia, amém, queridos? Foi coisa muito repentina, que tem coisas que não dá para você, não tem como.
né? Mas que isso é uma oração que eu faço todo dia por mim e por você, viu? Aleluia. Eu falo, Senhor, livra meus irmãos dos acidentes. Livra dos atropelamentos. Como o Senhor guarda a minha vida, livra dos trânsitos. O trânsito está intenso em São Paulo. Irmãos, intercessores, atenção. Ora aí pelo trânsito de São Paulo, viu? Muita violência. Não preciso nem falar, né? Mas demais violência. Demais, assim, um trânsito agitado. Mais um trânsito nervoso. Um trânsito que você caça briga aí a 3x4. Não é? Então, vamos orar em nome de Jesus, amém? O trânsito está sendo um teste, como eu sempre falei, né? É um teste para o cristão na boca dele. Para bem levantar a mão e não amaldiçoar e falar, te abençoo, em nome de Jesus. Amém, querido? Esses dias quem foi que fez isso? Acho que um cliente meu está dentro do carro e ele falou assim, gostei dessa. Eu falei, melhor do que amaldiçoar, né? Eu falei, te abençoo, em nome de Jesus. Falei, o abençoado. Mas a pessoa deu uma fechada em você, você falou abençoado. Eu falei, lógico, eu abençoo ele para que ele não faça mais isso. Para que ele não vai, né, não fique fechando os outros desse jeito. Nós que servimos a Deus, temos a boca segundo a Bíblia fala. Que seja o nosso falar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém, queridos? Então não é fácil, às vezes quando sai uma aí errada, anula. Não deixa prevalecer. Fala assim, eu anulo isso. Uma vez já escapou. Eu falei, motorista imbecil. Eu falei, não, em nome de Jesus, não é imbecil. Não. Mas, querido, eu anulo isso e declaro ele um motorista abençoado. Pai, eu declaro meu chefe, declaro esse daqui, ó. Pai, é bobo, é trouxa, não sei o que. Eu falei, em nome de Jesus, ó. E para não falar palavrão aqui, entendeu? Mas assim, em nome de Jesus anula, tá, queridos? Porque não é fácil, né? A gente é tentado, lembra da domingo, pregação? Nós somos tentados a todo momento. Tentado em casa, a xingar um filho, fala, moleque, capetinha. Não fala isso não, irmão. Você falar isso, você vive com o capeta, depois não reclama. Né? Fala assim, não fala isso aí não. Ora pelo seu filho, amém, queridos? Abençoa. Ô peste de menino, vai ver com a peste. Não é? Uma vez eu pus lá na frase que eu ouvi do meu sogro, né? Gostei dessa frase, escrevi lá no banheiro, porque todo mundo falava, coloquei nos 2 banheiros lá da empresa. Se você fizer do seu inferno, do seu ambiente um inferno, só não esqueça que você está nele. Você vive nele. Vieram falar, não sei até hoje quem foi que pôs aquela frase lá, mas que boa, hein? É verdade. Eu falei, então. Não é? Porque a gente não pode esquecer disso. Mas muitas vezes a gente, né, vive no ambiente que nós, já os outros fazem. Então você imagina, cada um vai fazer o seu ambiente. Eu tenho o meu ambiente, você tem o seu ambiente. Então imagina, né, vai confrontar, mas o que vai prevalecer? Não é? Então faça você o seu ambiente em Cristo, porque ainda a verdade triunfa sobre a maldade e sobre a mentira. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Jesus. E Daniel fez isso. Então, por causa que ele orava e ele dava graças diante do seu Deus, não é? Ele não reclamou, mas foi orar e deu graças. Eu acredito que ele ficou com medo, acredito que ele falou, e agora, meu Deus, não é? Mas eu vou dar graças ao Senhor, porque quem conhece o Senhor, aprenda, dê graças em primeiro lugar. Por que me aconteceu isso? Por que aconteceu? Olha, por que essa porta se fechou? Por que eu fui mandado embora? Agradeça ao Senhor, fala, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me abriu essa porta e o Senhor fechou. Pai, eu te agradeço, o Senhor sempre me protegeu, mas dessa vez aconteceu, mas mesmo assim enxergue porque você foi protegido de algo pior que poderia ter acontecido. Amém, queridos? Sempre Deus tem algum propósito nisso tudo. O propósito dele você não vai entender, mas é maluco. Porque a Bíblia diz que os seus pensamentos são mais altos do que o nosso. Daniel podia ter pensado assim, Senhor, eu oro tanto por Nabucodonosor, o Senhor me levantou aqui, sabe de tantas coisas, agora se cedeu a isso. Por que o Senhor permitiu? Ele não foi orar desse jeito. Ele deu graças ao Senhor, porque Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. A terra é pecadora, o mundo dominado pelo inimigo. As pessoas que não te conhecem vão buscar os seus interesses e a fazer as suas maldades. Porém, Senhor, eu te dou graças porque acima de tudo tu estás e de todas as coisas para nos livrar, nos proteger e nos conduzir em triunfo. Amém, queridos? Aleluia. E foi assim, então Daniel deve ter dado graças nesse sentido, né? Orou ao seu Deus. Então aqueles homens, versículo 11, continuando, então aqueles homens foram juntos e tendo, olha o diabinho lá, olhando, procurando, e tendo achado a Daniel,
a orar e a suplicar diante do seu Deus. Se apresentaram ao rei a respeito do interdito real, e lhe disseram: não assinaste o interdito? E citou tudo aqui, eu vou dar um pulinho, senão o tempo não vai permitir, a hora passa, que é uma beleza. Mas, olha só, citou toda essa lei, e aí no versículo 13, só aqui, pulando aí uns 2 versículos, então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, você viu? Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo, ele é o que, irmãos? Nosso acusador. E ele está sempre de olho. Ele fala, só para lembrar, aquele cara não é dos nossos. Aquele elementozinho ali, chamado Daniel, é de Judá. É um cara aí que adora um Deus, não é? Inclusive foi aquele que foi lançado lá na fornalha. Tudo bem, Deus guardou ele lá e tal, mas ele faz oração para o Deus dele. E nós fizemos o quê, rei? Então aí que eu pulei para não contar toda a história novamente. E o rei falou, poxa, mas... Não é? E aí ele viu aqui, e o que eles falaram? Não faz, esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Nós estamos sendo vigiados a todo momento, irmão. E o diabo quer achar brecha em você. Ele quer por alguma coisa que faça você perder o relacionamento com Deus, ser infiel com o Senhor. Aleluia. Daniel não teve medo. Citou para o rei. O rei vai falar aqui para frente, eu vou dar um pulinho aqui também, mais uma vez. Mas o rei ficou triste quando soube que era Daniel. Porque o rei lembrou de quando Daniel era muito importante para ele, como que Daniel revelou o sonho dele, como que Daniel foi livre, não é? Daquela fornalha de fogo. O rei, por sua vez, ficou triste, mas ele não podia fazer mais nada, porque ele tinha selado o negócio, não podia revogar. E aqueles sátrapas, e aqueles dos presidentes, e o rei com a intenção de promover Daniel como um dos governadores, em posições como José do Egito, que também foi fiel a Deus e parou como governador do Egito. Aleluia. Numa terra que não era dele, o Egito prosperou. Tudo porque, Edinho, buscava a Deus. Tudo porque buscava a Deus. Porque ele não largava na mão do Senhor. Aleluia, eu quero te dizer isso. Quando nós não largamos de Jesus, quando nós, irmãos, aprenda, nós vamos nossa vida por fato de obedecer a Deus. Nós no Brasil ainda não sofremos uma perseguição como Eritreia, como África, como Coreia, como outros países que estão assim num nível muito acima do nosso, e esses irmãos têm provado seus testemunhos que sofrem e entregam a vida por Jesus, literalmente. Mas há um tipo de perseguição muito forte em todo o país, em todas as nações, que se chama oração. Quando o crente está em oração, quando nós buscamos a Deus, como nós somos fiéis a Deus, irmãos, nós somos levados a situações muitas vezes que nos constrangem, que vai falar, para um pouquinho de ser crente, poxa, faz isso, não, cede um pouco aqui, uma mentirinha ali, um probleminha aqui, uma safadezinha aqui, não vai fazer mal. O diabo está querendo procurar brecha na nossa vida para derrubar as bênçãos de Deus sobre nós, mas eu quero declarar para você que se você não abrir mão, porque o Espírito Santo de Deus está sobre sua vida e te ajuda nesses momentos, e quando você clama, o Pai te ouve, Ele vai fazer justiça na sua vida e vai te fortalecer para você não negar Ele. Mas eu preciso querer isto e correr risco, porque Deus vai deixar você correr riscos. Porque se Deus deixa você correr risco, é porque algo maior Ele quer te dar. Não é? Eu gosto muito de uma historinha que passa, um dos vídeos que eu vi assim, que estava o diretor da empresa com seu outro subdiretor lá, e chamou o funcionário, é um filme, né? Acho que na verdade é um trecho de um filme, esqueci o nome dele.
O filme cujo o pastor cita é o filme Corajosos, de Alex Kendrick. A seguir vamos mostrar o trecho o qual o pastor Ricardo se refere e voltaremos para a pregação. Olá, Sr. Martínez. Sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martínez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento semana que vem. Vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Sr. Martínez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber se você quer mesmo esse cargo. Boa noite, senhor. Bom dia, senhor. Bom dia, Sr. Martínez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Senhor Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Aí, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro. Porque não cedeu à Babilônia. Não cedeu, não parou de orar. Aleluia. E Daniel foi corajoso, porque ele não parou de orar. Só que aí ele foi nesta prova dura. O rei ficou triste com isso, mas não teve o que fazer. E ele, você vai ver aqui no capítulo inteiro, que ele vai dar ordem e fala, manda Daniel para a cova dos leões. Essa é a punição. Só que aí, você acompanha aqui, ó, no versículo 16, ó, vou ler aqui rapidinho. Então, o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Aleluia. Irmãos, esse homem relatou que ele estava triste. Mas as pessoas ainda vão falar assim, a tua fé, o teu Deus, vamos ver aí, que ele te livre. E não tema, irmão, se falar isso, porque o seu Deus vai viver.
vai te trazer vida, vai te trazer salvação, vai fazer você vencer. Amém, queridos? Aleluia. Olha aí, ó. Foi trazida uma pedra e posta, versículo 17, posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Irmãos, era uma situação já dada por encerrada, não tinha volta. Oh glória, quando você ora, pode o homem falar para você que não tem volta, pode o papa, o governador, o presidente, o anticristo fazer o que quer, mas quando Deus fala, é agora, tudo cai por terra. Eu gosto de uma música, da minha época, pastor, mas que diz assim: o brilho deste mundo se apaga ante ti, a glória desta terra nada é, tudo cai em tua presença. Só Deus já se fala tudo aí. Pode brilhar o que for, pode ser o homem querer fazer o que for com esta terra, pode o homem querer pôr um brilho diferente nessa terra, mas quando Deus entra, quando Deus se levanta, tudo se desfaz. Amém, querido? E ele se moveu por Daniel. Olha só, então, versículo 18, então um rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono, porque o rei gostava demais de Daniel, e esse rei também estava sendo tratado para algo grande, que Deus já estava mudando o coração para que estas coisas não acontecessem mais ali, e para que Daniel fosse promovido, e para que Deus colocasse Daniel no seu lugar, e para que Deus mostrasse e tratasse com a vida de Nabucodonosor. Então eu quero dizer para você que também, quando você está orando e passando pela prova difícil, pode ser que o teu marido, pode ser que o teu filho, pode ser que o teu padrão jogue uma pedra em cima de você, lança você na cova dos leões, te ameace, faça qualquer coisa por você, mas vá, não reclame, ore, dê graças a Deus, confia no Senhor, porque Deus é o tempo dele estar tratando com aquele que te fez isso. Eu vou dar esse testemunho bem rápido, 9 horas, tá bom ainda. Ó, quando eu entrei lá na gráfica, meu primeiro emprego, registrado, 33 anos, foi um problema. Meu chefe toda hora mandava contar cada mentira no telefone, para ele não atender. Rapaz, que coisa difícil. Sério. Mandava contar, e aquilo começou a me confrontar. Eu falei, meu Deus, todo dia chegava pesado em casa. Minha mãe, o que foi? Eu falei, toda hora ele manda mentira. Até minha mãe falou, Ricardo, não leva tudo ao pé da letra, é mentira comercial. Eu sei, mas eu não. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, ai meu Jesus. Eu falei, não estava bom. Eu falei, Deus, eu não vou mais mentir. Aí eu vou usar de estratégia, sabedoria. É de Deus. Olha, o fulano tá, eu falei, olha, o fulano tá fazendo uns eu conseguia contornar, glória a Deus, pelo menos foi estratégia, amém, glória a Deus. Mas eu não falava que o homem não estava, não contava história farpada. Eu falei, posso ajudar? Me meti, fui ousado. Ele, não, se você falar isso para ele e tal, eu ia lá, ei meu chefe, não, tá bom, não, deixa eu falar, tá bom, vai lá e fala. Melhorou, não menti. Mas, Denis, olha o que me aconteceu, Edinho, olha só, Patrícia, olha só. Gente, igreja, era um dos clientes, era a Henkel, uma indústria química, muito potente. Na época era o primeiro cliente principal. O nome do rapaz era Valdemar, nunca vou esquecer. Ele sempre ligava e falou, oi Ricardo, tudo bem? Tudo bom? O seu Roberto tá aí? Deixa eu falar com ele, tá? Aí chegou uma hora que o seu Roberto tá aí, fui lá, o seu Roberto, o Valdemar da Henkel, ele, Ricardo, fala que eu não tô. Pô, cara, ele me pediu um negócio aí, eu vou ligar para ele daqui a pouco, fala que eu não tô, mas fala que eu não tô. Pega o recado. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, eu não vou mentir. Eu falei, Deus, eu falei que eu não vou mentir. Aí fui eu, o Valdemar, é o seguinte, o Roberto tá cuidando de um assunto que está acontecendo ali, e ele falou porque ele vai te ligar já já, você pode aguardar? Ele falou, então que ele cuide do assunto dele, porque o pedido e a coisa que eu estou esperando, que é com muita urgência, ele sabe disso, está cancelado, só passa esse recado para ele. E desligou. Eu falei, não, mas
Irmãos, mas sabe quando deu a queda de pressão, subiu o chão, escureceu tudo na minha frente, eu falei, misericórdia, falei, o que eu faço, meu Deus? Eu levei 5 minutos para pensar. Meu chefe pegou, em 3 ligou para ele sem eu ver. Ele só viu o berro. Ricardo! Vem aqui! Aberrou. Fui lá. O que eu falei para você? Por que você não falou para ele que estava? Por que não sei o que você foi falar? Eu falei que você estava fazendo. Você não estava resolvendo o assunto que você falou aí e tal, que você não fez o negócio dele. Eu só falei que você não fez o negócio. Eu falei, ele está resolvendo o assunto, ele já vai te ligar. A pessoa pode esperar. Não era para falar isso. Esses caras não entendem porque é um cliente principal. Ele me deixou de tirar um pedido, tipo assim, acho que de 200 mil reais. Eu falei assim, meu Deus do céu, que a gente levava meses para fazer uns serviços para ele lá. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas eu tomei uma bronca, mas vocês não sabem. Aí me desceu, ele pegou, chama minha mãe, chama meu pai, era tudo de família. Desceu a mãe, foi os 4 em cima, a irmã, e escutei um monte. Me puseram ali, me escutei um monte. E eles falaram, e é para mentir. Eu falei, então vocês vão ter um problema comigo. Eu falei, me desculpa, mas eu não me sinto bem fazendo isso, eu não quero mentir. Aí o meu chefe, o pai dele, veio falar, meio parecido com a minha mãe, ele falou, olha, Ricardo, eu sei que você pode ser uma pessoa religiosa, tudo, mas uma mentirinha santa não faz mal a ninguém. Eu falei, olhei para ele e falei, desculpa, mas nem mentirinha santa na Bíblia, eu não vi isso. Se o senhor me mostrar, até aceito, mas não vi isso. Mas ficou bravo, falou um monte. Eu falei, perdi o emprego. Levantaram o brinco ali. Fui para casa aquele dia, falei, mãe, vamos falar com a senhora, porque a minha mãe trabalhava, era vendedora lá, né? Eu falei, vou perder o emprego, né? Pensando assim, ó, se perder o emprego, perdeu. Ela falou, mas filho, eu falei, eu sei que a gente precisa, foi meu primeiro e único emprego registrado. Fui no outro dia trabalhar. Nunca mais ele pediu para eu mentir. Ele falava, passa para minha irmã. Sim. Passa para ela. Querido, por causa disso, esse homem me deu a chave da gráfica. Por causa disso, ninguém subia na casa dele para pegar as coisas do meu chefe. Por causa disso, eu dirigi o carro de confiança dele, que ele tanto gostava, não sei o quê. Por causa disso, eu fiz tantas coisas. E ele acreditava em mim. Por causa disso, Deus me deu um poder que eu chegava assim, eu resolvia as coisas. Ele falou assim para mim, tinha uma situação lá, eu falei assim, olha, eu estava pensando no preço daquele serviço, a gente pode propor isso para o cliente, tal, o que você acha disso? Ele falou, fala você com o cliente e resolve. Aí o cliente me fez uma contraproposta, meio que aceitando, mas ele pôs uma coisa a mais, eu falei, vixe, isso vai dar um pouco mais de, né, não vai sair legal. Eu peguei, fui lá falar com ele, ele falou, o que você fizer, está feito. Eu, não, mas você não está entendendo. Eu falei, peraí, vê isso, o que você fizer. Glória a Jesus, irmãos. Como Deus abençoe. Esse seu Valdemar, ele falou, Ricardo, o dia que eu for, eu quero ter o prazer de te conhecer, viu? Ele me tratou diferente. Glória a Jesus, irmãos. Corri o risco, meu primeiro emprego que foi suado para conseguir, numa situação que a gente estava, eu vinha de uma banda de pão para cada, né, quer dizer, um pão só, cortando em rodelinha para 4 pessoas dentro de casa, comendo só arroz, e graças a Deus, e Deus abençoou. Aleluia. E Deus me fez crescer lá, onde eu casei, conquistei muitas coisas, e tudo que dava lá em primeiro lugar me puseram nas vendas. Eu orei, né, na verdade, pedi Deus a venda, me deram, e eu consegui fazer grandes coisas. Deus me deu graça, né, e me abriu tantas portas, irmãos, até chegar nesse ponto, amém? O dia que eu tive que sair de lá foi choradeira, porque ele chorou. Ele falou, não acredito que você vai fazer isso. Eu falei, até aqui, Roberto. Porque Deus já tinha me falado, ou você vai ou fica, você está orando tanto, eu vou te sustentar, mas tenho mais coisas eu com você. E eu dei o passo, amém, queridos? Até hoje eu tenho dificuldade de pisar lá, porque eu sei que vai ser uma choradeira lascada.
por tudo que eu passei lá. Amém, queridos? Mas seja fiel a Deus e oração. Não é fácil não os riscos que a gente corre, viu? Dá medo? Dá, irmão, não tira a razão sua não, porque dá na base, viu? Aquela noite também fiquei, acho que igual o rei da... não dormi. Perdi o sono, falei, meu Deus, e agora para achar outro emprego? Já foi difícil esse. Mas foi uma experiência que Deus vai levar a gente a correr riscos, amém, irmãos? Corra riscos pelo Senhor. Jesus correu o maior por você. Aleluia, porque Ele te ama. E Daniel correu um grande risco. E aqui, não é? O rei chegou lá, no versículo 20, no 19 fala, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, aleluia, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E Daniel falou, então, Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano. Presta bem atenção, porque Deus fechou a boca dos leões e não fizesse dano algum, porque foi achado em mim inocência diante dele. Dele de quem? De Deus. Porque Deus viu em Daniel fidelidade e Deus julgou se Daniel não havia sido injusto, infiel. Mas essa infidelidade não era questão do rei, essa infidelidade era em questão de Daniel com Deus. Deus, ele não mudou sua vida de relacionamento com Deus diante de um grande momento difícil de morte da sua vida. Deus não quer o seu fim. Deus quer que você viva eternamente e que as bênçãos que você herde com bênçãos que engrandeçam o nome dele sem dores algumas. Porque Deus, ele se agrada, o nosso Pai se agrada quando vê tal obediência nos filhos que ele tem, que somos eu e você. Amém, queridos? Ele pode te livrar, não sei o que você está passando, não sei qual é o seu momento, não sei no que você está pensando nesse momento, mas Deus sabe. E a palavra está aqui para trazer para você e falar assim, Deus está falando, você viu? Não é só Daniel que consegue isso, você consegue. Porque o meu Espírito habita em ti. Deixa o meu Espírito. Porque como eu gosto muito, outro dia foi até o Dr. Rock que falou, o senhor gosta muito do rei Davi. Eu falei, gosto. É um dos homens que mais relata a fraqueza do ser humano e os erros, né, e as infrações que ele cometeu diante de Deus. Mas como que esse homem foi bem sucedido? Porque ele se arrependeu em todas. Por isso ele se torna um poeta de Deus em termos de quebrantamento diante do Senhor, e até chegar ao ponto de falar, Senhor, não joga o pecado em cima do povo, porque fui eu que dei a ordem, o problema foi meu, faz tudo que eles iam passar, jogar para cima de mim. Deus se alegrou disso, irmão. Nós temos capacidade de fazer isso. Amém? Vamos começar pelo mais próximo, irmão. Aprenda a defender o seu pai e sua mãe, mesmo quando eles erram. Não é para você ser como é que chama? Conivente, oh, meu Deus, com o erro deles. Não é isso, não. A defesa é, que nem eu fiz muitas vezes com as coisas que a minha mãe fez, e graças a Deus, nossa, Deus fez uma linda história em tudo isso, como eu já testemunhei, quem conhece meu testemunho aqui sabe, não é? Mas como eu intercedia pela minha mãe, e também eu vi como minha mãe intercedeu quando eu errei. Não é ser conivente, porque minha mãe me disciplinava, minha mãe chamava atenção, aleluia, eu obedecia a ela como mãe, nunca faltei com desrespeito, porque eu creio, honra teu pai e sua mãe para que os seus dias se prolonguem sobre a terra e tudo te vá bem. Isso é uma promessa, isso é uma verdade, aleluia. Muitas pessoas perdem a vida cedo e não sabem por quê. Quantos filhos hoje desobedecem a mãe? Então, se nós não conseguimos obedecer a quem não vemos, não conseguimos obedecer a quem vemos, como vamos obedecer quem não vemos? Começa primeiro
aqui nos 10 mandamentos, amarás o Senhor teu Deus para você vencer o pecado. Se não houver amor, nós não vencemos, porque o diabo é ódio, Deus é amor, e quando você ama, você quebra as pernas do ódio. Quando você obedece, você quebra as pernas da desobediência e da rebeldia. Quando você é fiel, você quebra as regras da infidelidade. As pessoas podem mentir, querer enganar, as situações podem vir contra você, mas a verdade que está em você vai prevalecer, e Deus será sempre a tua justiça e fará milagres em cima de tudo. Aleluia. O perdão vai prevalecer, então a infidelidade, a traição vai cair por terra. Aleluia, porque nós fomos infiéis com Deus. O ser humano foi infiel com Deus, a sua criação foi infiel com Deus, mesmo os seus escolhidos. E Deus veio para os seus escolhidos e amou quem não era escolhido e fez escolhido também. Amém, igreja? Porque Deus é amor, é justiça. E Daniel não largou disto. E o rei vai lá entristecidamente, perdeu o sono. Imagina como ficou a situação desse rei. Mas ele estava num tratamento, e quando Daniel responde, esse rei crê que somente Deus é o único Senhor. E Deus, quando você ora, irmãos. Por isso que eu falo aqui, não amaldiçoa governo não, ora governo, ora pelo governo, amém, queridos? Estamos fazendo coisa errada, então a gente sabe, tem coisas, a gente sabe, falar, comentar uma coisa, mas fofocar e desejar mal é outra. A gente pode ver os erros e falar, posso ajudar? A gente não pode entrar lá no meio da câmera, a gente não pode fazer o que pode fazer, mas a gente pode fazer muita coisa. Orar vai fazer, Deus vai fazer muita coisa lá dentro. Amém, queridos? Abençoar, Deus vai abençoar. Amém, queridos? Aleluia, glória a Jesus. Então, aí, olha só, versículo 23, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado diante da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Porque é uma promessa, viu? Quando você for provado, ou tentado, ou lançado numa situação que seja, vamos retratar como uma cova, porque igual eu fui, como jogar na cova dos leões, e tinham 4 lá em cima de mim querendo, né? Você mente, por quê? Foi mentir e tal. Deus vai, quando não acha culpa em você, que Ele vê que você é fiel de oração, que você não tem maledicência na sua boca, não tem fofoca, não tem conversas a terceiros, que você protege aquilo que você fala, a sua língua, que você tem freio na boca, que você tem sabedoria, que você abençoa, que você quando erra sabe ir lá pedir perdão e consertar, que você ora a Deus pelo seu próximo, você ora e pede a Deus salvação e pede a Deus misericórdia. Deus não vai achar culpa em você. E se você tem prática para corrigir o que você faz errado, muito mais. Aleluia. Não tem como Deus não te abençoar e fazer justiça. As coisas vão estar caindo ao redor. Calma, deixa aí. Caiu. Daniel viu as coisas cair, mesmo porque ele orava, mas ele não arredou o pé. Dá o tempo de Deus. Amém, querido? Aleluia. Diga comigo, eu vou dar tempo ao tempo do meu Deus, não ao seu. Porque se Daniel olhasse ali e começasse com uma murmúria e reclamação, o leão ia comer ele. Ou eu não sei se Deus poderia até deixar ele sair sem braço, feridão, para poder, se liga, porque se você não murmurar e agradecer, se eu te pus na prova é porque eu estou lá com você. Amém, queridos? Deus cuida de você, irmãos. Se você está no deserto, Deus está com você. Se você está na situação difícil, Deus está. Se você está bem empregado, Deus está. Mas quando você também está desempregado na fome, Deus também está com você. Aleluia. Porque Ele esteve com o povo no deserto. Ele esteve com Jesus nos 40 dias. Ele esteve com Moisés nos 40 dias. Aleluia. Ele vai estar com você em qualquer situação. E Ele vai fazer um sobrenatural. Há momentos realmente de escassez, mas com a presença de Deus Ele vai te sustentar até Deus te tirar desta cova, fazer justiça e te levantar e colocar em lugares altos. Porque mesmo assim Daniel foi tratado e se achou mais fiel diante do Senhor, para poder ocupar coisas que Deus quer entregar e falar, este eu posso acreditar nele. Amém, queridos? Este eu posso acreditar nele para entregar mais bênçãos. Amém, queridos? Aleluia. E aí, olha só,
versículo 24, ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens, aí entrou a justiça de Deus, que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Misericórdia, Senhor. Olha, posso te falar? Daniel é um homem de Deus, ele não queria isso. Olha, não deseje, eu sei que é difícil, tá? A sua justiça em cima daquele que traiu você, em cima de tantas coisas. Outro dia eu olhei uma cena, eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho vontade. Eu comecei por justiça. Eu falei, o Senhor, aí o Espírito Santo me tocou, eu falei, Senhor, é a minha, né? Eu falei, diminua eu, Senhor, faz a tua vontade. Irmãos, quem mexe com o Filho de Deus, ai dele. Você é filhinho de papai. Não na soberba, não. Mas você é um filhinho de papai, de um pai zeloso. Aí se o inimigo mexe com você sem autorização dele. Aqui Deus fez isso. Porque a justiça de Deus é a justiça do Senhor. E Ele extermina o mal pela raiz. Não tem meio jeito com Deus. Ou é ou não é. O que passa disso não é de Deus, então é procedência maligna. Porque o inimigo vem para confundir a cabeça de muita gente. Tem muitos irmãos, muita gente que às vezes vem reclamar, pastor, mas isso está confuso na minha vida. Um profeta faz isso, outro profeta. Eu falei, então, Deus não é Deus de confusão. Fuja dos profetas. Tem que falar todos a mesma língua. Se não for, está errado. Um fala que você vai viver, outro fala que você vai morrer. Há testificação. Mas você precisa estar em oração. Amém, queridos? E então, como Daniel esteve em oração, finalizando, o rei se alegrou. Então fez a justiça. Versículo 25. Então o rei Dário escreveu aos povos. Escreveu só para a nação dele? Não, aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Mudou até a língua do rei. Oh Senhor, que tem o poder. Aleluia. Faça um decreto pela qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, o que aconteceu com Daniel, irmãos? Olha a exaltação, Deus vai te exaltar, as pessoas vão reconhecer, o inimigo vai ter que sair fora e Deus vai cuidar e vai reconhecer diante da situação que você está vivendo. E olha só, Daniel, último versículo 28, Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o Persa. Porque Deus abre a porta, ninguém fecha. Mas por que, irmãos, isso? Porque Daniel era um homem fiel a Deus de oração. Por isso que orar, estar em comunhão com Deus, se não acha culpa nele, é aquilo que a Bíblia fala em 1 João, não vou lembrar direito os versículos, mas se dissermos que não peca, somos mentirosos. Mas porém, se pecarmos, pedimos perdão a Deus, não é? Agora, mas aquele que vive no pecado é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E se porém permanecermos nele, não pecamos. Deu para entender o exemplo de Daniel? Como é que eu permaneço nele? Eu uso um exemplo até meio ridículo, mas eu estou seco. Para eu continuar seco, eu preciso fugir da água. Se eu jogar água, eu vou ficar molhado mesmo, um tremendo de um calor. Eu não consigo ficar seco e molhado ao mesmo tempo. Consegue, sim ou não? Então, ou eu sou de Deus ou não sou. Ou eu tenho uma vida de oração ou não tenho. É assim que funciona, irmãos. Ah, mas com Deus não tem a mais. Com Deus tem. Se você me busca, você me acha. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, acha. Ah, talvez você vai receber. Talvez seja do homem. Mas de Deus é sim e não. Amém, queridos? É uma luta orar, irmãos. Você fazer isso aqui, ó, estipular e falar, Senhor,
Meu Deus, eu te agradeço por esse novo dia. Te agradeço pelo meu deitar, pelo levantar, pelo dia de ontem, tudo que eu pude fazer. Eu te agradeço, meu Deus amado, pela noite que o Senhor me deu, pelos sonhos que tive. Posso não ter entendido, esses dias foi com tanta bobeira que eu não entendi nada. Eu falei, Senhor, eu te agradeço. Só o que eu lembrei, alguma coisa, eu falei, se isso, meu Pai, o que é? Guarda, protege, livra. E Senhor, eu entrego nas tuas mãos o meu dia de hoje, meus passos. Senhor, que eu seja instrumento nas tuas mãos para te agradar com tudo que eu fizer. Na minha casa, como pai, como filho. Na minha vizinhança, Pai. Aí eu começo a ir para os próximos. Aleluia. No meu trabalho, Senhor. Meu Deus, na igreja, Pai. Eu sou grato por todas essas coisas que o Senhor me deu e que o Senhor venha me abençoar. E que o Senhor possa me prosperar e me dar sabedoria a lidar com todas as coisas. Irmão, se você entregar tudo isso nas mãos de Deus, fizer uma oração, por que de joelhos? Porque é uma posição, irmãos, que derrota o inimigo. Adora a Deus e derrota o inimigo. Aleluia. Eu já escutei tantas frases, umas delas é: joelho no chão, o diabo treme. E por isso a gente tem dificuldade. Eu estou com esse culto de quarta-feira pensando, orando com algumas coisas com ele. Mas uma delas seria meia hora de oração de joelho. Será que acho que a metade da igreja não é? Eu estou sendo ainda muita fé. E eu creio, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, eu frequentei uma igreja de 2.500, 5.000 membros, 2,5 de manhã e 2,5 lá no Carrão, Adalgis. Até o próprio pastor de lá, o Antunes, falou, irmãos, é uma benção. Reunião assim que vem o povo ser abençoado na palavra. Vem um monte, 2.500 pessoas aqui. De oração, terça-feira, tem 30. Porque é a reunião de pôr joelho no chão, irmãos. Amém? Olha só. Então, isso eu estou mostrando, não é questão, irmãos, pode ser assim para nós um peso em questão, falar, tenho que orar. Não é, irmãos, isso aqui é algo de amor. Relacionamento. Pastor Laura, e aqui quem é casado? Se eu chego direto na mulher querendo meus interesses, ela vai? Não vai. Relacionamento. Amém, queridos? Deus gosta de relacionamento. Deus quer que você chegue na intimidade com relacionamento. O primeiro estágio da oração é agradecimento. Segundo estágio da oração, humildade. Falar, Senhor, eu dependo de Ti. Reconhecimento, examinação. Pai, há falhas, Pai, me ajuda nisto, naquilo, me perdoa, se repegou, errou, está sendo falho. Terceiro, você pede a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Pelo menos 3 fases da oração. Aí você pede. Mas na primeira, só de exaltar, adorar a Deus, já é tremendo. Aleluia. E de reconhecer então que Deus, você vai mover o coração dele quando você se reconhece. Amém? Aleluia. Quantas vezes no meu serviço para decidir as coisas eu falo, Senhor, toma a frente. Senhor, tem essa causa aqui, como é que eu vou fazer, Pai? Lá atrás, estuda, busca, pensa, mas eu entrego nas mãos de Deus e peço saída, Deus. Amém, queridos? Amém. Deus se agrada, porque o seu trabalho é dele, sim ou não? Se a porta se fechar, a gente fica pobre de um dia para a noite. Ou da noite para o dia, né? Seja como for, na hora que ocorrer a situação. Mas eu quero declarar para você que nessa noite, em nome de Jesus, se levanta em oração. Eu não sei qual é a cova que você possa estar passando com uma situação que está a tempo e os leões estão aí. Pastor, Senhor, está uma situação na minha casa, está isso no meu serviço, está uma cova, os leões estão querendo te devorar. Ora, confia em Deus, entrega tudo, busca, porque o Senhor vai te tirar dessa cova e vai te exaltar e vai restaurar tudo na sua vida. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.